Oi, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou a professora Rutineia. Vocês poderiam me perguntar, mas Rutineia, você é advogada? Não, eu sou pedagoga. E como que eu posso falar do Estatuto da Criança e Adolescente? Associando aquilo que é do legal ao que é educacional. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é a Lei número 8.069 de 1990. E é até interessante, olha a nossa visão aqui de professora de História, né, de bacharel, licenciada em História pela Unesp Franca. Qual que é o contexto dessa promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990? É um contexto historicamente muito bonito. Não é? O país ele viveu 21 anos de ditadura, de 1964 a 1985. Década de 80, um momento de abertura política, um momento de elaboração de uma nova Constituição. E essa década de 90, até a década de 2000, é um momento histórico de democratização. Um momento em que são criados vários estatutos, em que a sociedade se organiza para ser democrática. E saímos aí de uma visão de criança que era pautada no Código de Menores, que vinha a criança como um ser delinquente, no sentido assim, né? De não compreender as suas características, as particularidades de pessoa em desenvolvimento, de alguém que está na sua infância ainda. Por isso se torna aí um momento muito belo, historicamente, um momento de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ela é considerada como ser em desenvolvimento, alguém que deve ser protegido e não atacado, e não alguém que se deve temer. Então, para a elaboração do ECA, se buscou alguns documentos, por exemplo, documentos, eventos, Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1990, considera a concepção da criança, vamos dizer assim, desse ser que aborda, que é o sujeito desse estatuto, como aquela pessoa do nascimento aos 18 anos incompletos, porque é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a Constituição Federal, ela vai usar os termos criança e adolescente. No entanto, ela no artigo 208, que nós estudamos aí quando vimos as questões educacionais da Constituição Federal, vai ser delimitado que a criança é alguém que tem de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, vamos dizer assim. E o adolescente é alguém que tem de 12 a 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses, 29 dias. Né? Então, essa idade ela é delimitada aí no artigo 208 da Constituição. E esse artigo 208, ele fala também do atendimento da criança, né, em creche, em pré-escola, de 0 a 5 anos. Olha como já vai entrando em diálogo com a própria Constituição Federal, né, que são documentos próximos da história, 1998 e 1990. Então, estabelece esse corte etário, criança até 12, adolescente até 18. Completou 18, já é tido como adulto, jovem, né? Aí lá no capítulo 4, que fala do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. O Estatuto ele tem diversos direitos, né? Mas nós selecionamos aqui os que se referem à educação. A criança e o adolescente eles têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso é o artigo 53. E como que isso é assegurado? Primeiro princípio, igualdade de condições para acesso e permanência na escola.
direito de ser respeitado por seus educadores, né? Sempre se falava do respeito ao adulto, mas o adulto também precisa respeitar a criança, o jovem, né? Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, né? Às secretarias de educação, às diretorias de ensino, a própria escola, né? Quando ele contesta ali um critério de avaliação na sua sala de aula, primeiramente ele vai à direção da escola, depois a órgãos superiores, quando não atendido ou não compreendendo ali a orientação contrária ao que pensava ser correto. Direito de organização e participação em entidades estudantis. E, quinto, um direito muito que está muito próximo, mas ao mesmo tempo ele é contestado, né? E vemos muitas políticas em torno disso. Acesso à escola pública e gratuita própria de sua residência, próxima de sua residência. Então não basta ser pública e gratuita, ela tem ali um parâmetro para estar próxima da residência do indivíduo, né? Criança ou adolescente. Então, o ECA, ele traz aqui um parágrafo único que diz respeito à educação. Então, ele diz, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Olha como se encontra aí com o conceito de gestão democrática. É um direito dos pais, né, que têm os filhos na escola. Mas por que está no Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque a participação da família favorece o seu desenvolvimento, né? Então, esses pais têm direito, em alguns casos, o dever de participar, na maioria dos casos, né, todos os casos, o dever de participar do processo pedagógico. Isso está garantido no ECA e é incentivado pela Constituição Federal e documentos pedagógicos que tratam da gestão escolar. Aqui, artigos 205 e 206 da Constituição Federal. O que mais que é dito no capítulo 4, no artigo 53? Que fala aqui das instituições de ensino, né? É dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres, ou seja, que exercem essa função educativa, de lazer, de esporte, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso da dependência de drogas ilícitas. Então, isso aparece de maneira transversal no currículo e por meio de campanhas aí nesses órgãos, clubes, não é, agremiações recreativas, de maneira mais transversal, não na forma de currículo, mas de campanhas. Essa orientação ela foi incluída pelo artigo 16 da Lei 13.840 de 2019, que fala do Plano Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né, incentivando aí essas instituições educativas a prevenirem o uso de drogas ilícitas. Aqui, do direito, artigo 50, capítulo 4, né, ainda do direito à educação, cultura, esporte e lazer, o que diz o artigo 54? É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Está lá na Constituição Federal. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aqui se fundamenta a educação de jovens e adultos. Para criança, jovem, que faz parte do público-alvo do Estatuto da Criança e Adolescente, que faixa seria? Ali para aquele jovem de 15 a 18 anos que não frequentou o ensino fundamental na idade adequada ou que teve ali suas retenções, reprovações e que com mais do que 15, 16 anos não concluiu o ensino fundamental. O ensino médio entraria? Até entraria, porém o jovem, para fazer a educação de jovens e adultos no ensino médio, ele tem
que ter mais de 18 anos. E aí ele já sai da faixa etária protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado assegurar à criança ou adolescente progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Então, isso em 90, né, ainda não tinha essa gratuidade, essa obrigatoriedade do ensino médio. A gratuidade sim, mas oferta suficiente de vagas não. Hoje, ele já está praticamente universalizado. É uma meta do Plano Nacional de Educação, essa universalização do ensino médio. E a partir de 2009, ele se torna obrigatória a sua oferta regular, abrangendo toda a demanda, como é de fundamental. É direito também dessa criança, desse adolescente, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. E aqui eu estou falando da lei número 13.306 de 2016, que regulamenta essa questão desse atendimento em creches e pré-escolas. O que mais que a gente pode colocar como dever do Estado? Né? Nesse artigo 54, no que se refere à educação, cultura, esporte e lazer. Vamos recordar aqui a Constituição Federal. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino regular, noturno, adequada às condições do adolescente trabalhador. Mesmo comentário faço, como eu fiz em relação à educação de jovens e adultos, né? Se antes dos 16 anos, o jovem, adolescente, né? Ele só pode trabalhar na condição de aprendiz a partir de que ano que ele vai estudar em período noturno? A partir dos 16 anos, né? Então, a maioria das escolas noturnas são, em tese, de ensino médio. Outro dever do Estado é o atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, é necessário que o poder público preste essa assistência. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O Estado, o município fazem a chamada e as pessoas vão até a escola referendar ali a vaga oferecida. Por conta disso, né, é um dever do Estado oferecer, e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente. Quem que é essa autoridade competente? Prefeito, governador, não é? E como que é essa responsabilização, né? Por meio de multas, outras situações que façam com que esse poder público se movimente e atenda ao direito desse aluno que pede pelo ensino obrigatório, gratuito e próximo da casa dele. Uma outra obrigação desse poder público é recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada. O que é a chamada? Colocar em edital que está havendo matrículas, que tem vagas oferecidas nessa escola. E zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência desse aluno à escola. Não é? Então, essas são questões aí que permeiam a intersecção entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e outros documentos aí que se referem à educação e garantem o direito da criança ao ensino.